Olá, queridos alunos do 8º período do curso de graduação em Teologia da FAECAD. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina Filosofia Antiga e Medieval. É uma alegria estar com vocês novamente. Na aula passada, nós introduzimos a nossa disciplina. Começamos falando sobre os filósofos pré-socráticos, ou seja, os filósofos que antecederam o grande filósofo Sócrates, que foi o mentor de Platão, que por sua vez foi o mentor de Aristóteles. E o filósofo Sócrates e Platão e Aristóteles praticamente foram os divisores de águas da filosofia grega. Nós tratamos basicamente sobre a origem da filosofia, começando lá pelas polis, as cidades-estados mais renomadas, mais famosas, que foram Mileto, Esparta e Atenas, e nós comentamos que a origem da filosofia deveu-se a alguns fatores, como o comércio, a divisão da sociedade, a liberdade religiosa, e que a origem da filosofia é descrita como a transição do mito para o logos, ou seja, quando eles abandonaram, deixaram para trás, de uma hora para outra, todo aquele pensamento lendário, atrasado, e migraram para um pensamento mais racional, mais rebuscado, mais inteligente. Não é? Vamos fazer aqui um ajuste aqui na nossa câmera, me permitam, para ficar um pouquinho mais centralizada. Acho que está melhor assim. Muito bem. Daí, nesse processo de transição, verificou-se um esforço intelectual para encontrar uma explicação mais apropriada a respeito do cosmos. Ou seja, a razão substituiu as explicações mitológicas. Daí os filósofos pré-socráticos eles se concentraram em duas questões. Uma é a origem da matéria, o princípio da natureza, e outro a questão da realidade, da autêntica realidade. O que é a realidade? O que é a verdade? Daí, a origem da filosofia prosseguiu no seu processo, na medida em que nós identificamos fatores como o comércio, como a divisão da sociedade, como a liberdade religiosa e os seus desdobramentos. Enfim, surgiram algumas escolas, como a escola jônica, a escola milesiana, e filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. Falamos de Tales de Mileto, falamos de Anaximandro, tratamos sobre o elemento originário, que é indeterminado e eterno, que é chamado de apeiron, os opostos no mundo, as múltiplas investigações e a afirmação de que a Terra é esférica ou redonda. Isso já vem lá desde a Grécia Antiga. Tratamos sobre Anaxímenes, que dizia que a substância determinada e infinita como elemento primeiro é o ar, que o ar é divino, que gera divindades a partir de si, que o ar é nossa alma, é o que mantém os nossos corpos unidos, que a Terra é plana e passeia no mar, e que os demais corpos celestes giram em torno dela, lançando então as bases do geocentrismo. Então nós falamos a respeito disso. Olha que isso tudo foi averiguado, foi investigado por esses filósofos muito antes de Cristo, hein, gente? 600 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo aproximadamente. Só para a gente ter uma ideia, né? Daí, já na aula de hoje, nós vamos avançar um pouco mais dentro também dessa mesma temática, que trata dos filósofos pré-socráticos. Então, nós vamos falar sobre os filósofos pré-socráticos, segunda parte. Daí, nós vamos começar falando sobre a escola pitagórica ou itálica. Essa escola ela é bastante interessante, ela é diferenciada, ela é sui generis, porque ela se diferencia das demais escolas por causa do seu caráter religioso. Ela trabalha muito o preceito religioso, o princípio religioso. E os principais representantes são Pitágoras de Samos e Filoló de Crotona. Pitágoras de Samos nasceu em 584 e faleceu em 496 a.C. Foi o famoso matemático, né? Aquele que elaborou o célebre Teorema de Pitágoras, que até hoje é estudado aí nos cursos de matemática, nas escolas, etc. Eu mesmo estudei. Nunca aprendi, mas estudei. O que ele fez?
ele dizia o seguinte, ele afirmava que todas as coisas são números. E ele influenciou na ideia platônica da transmigração da alma. E ele denomina essa transmigração da alma de um modo de vida consciencioso e pautado pela moderação para salvá-lo das sucessivas reencarnações. Então ele era um reencarnacionista. Ele dizia o seguinte, o conhecimento é um instrumento de purificação da alma. E ele influiu na formulação de uma religião chamada orfismo. E através dessa influência, ele gestou a formulação do orfismo, e o orfismo introduziu a dualidade mente e corpo dentro da filosofia. Pitágoras também trabalhou o conceito da medida exata entre os opostos, que ele chama de métron, que é a palavra metro na língua portuguesa. Ele dizia o seguinte, que se não existisse essa medida, o metro, a inexistência disso seria um caos. Haveria um caos total, porque não haveria princípios de medida. Daí surgiram outras medidas, né? Metro, centímetro, quilômetro, milha, légua, e por aí você já sabe. Então, por exemplo, a distância entre o oposto e o outro, a distância, por exemplo, entre a minha mão direita e a minha mão esquerda. Então, tem uma medida que ele vai chamar de metron. A palavra metron quer dizer medida. Então, Pitágoras foi genial porque ele lançou esse princípio de análise das medidas, do metro. Filoló de Crotona, século V a.C., não sabemos exatamente quando ele nasceu e quando ele faleceu, mas ele afirmava que a natureza, ou seja, o cosmo e tudo nele contido, formam um todo harmônico. E aí ele ressalta a chamada composição de finito e infinito. Ele trabalha muito isso. Ele dizia que o cosmos está formado por um fogo central, que ele chamava de Hestia, e 9 corpos que giram ao seu redor. Está vendo aí que o cara já começa a fazer uma análise dos planetas. Então ele dizia, tem a antiterra, tem a Terra, tem a Lua, tem o Sol e tem os 5 planetas que estão além da esfera das estrelas fixas, ou seja, o que seria o sistema pirocêntrico. Piro quer dizer fogo, pirotecnia, técnica de fogo. Por aí vai, tá? Agora, presta atenção numa coisa importante. Percebe como o mundo pré-científico começa a partir da filosofia? Percebe como as primeiras investigações científicas estão embutidas no chamado pensamento filosófico? Percebe a associação entre a ciência primitiva, as primeiras inquirições, as primeiras investigações e a filosofia? Então essa análise é muito importante. O que Filoló de Crotona fez? Ele formulou a doutrina dos números. Ele dizia o seguinte, a unidade, ou seja, o número 1, é o princípio de todas as coisas. Daí vem também a escola eleata. Esta escola era de caráter exclusivamente filosófico, não era de caráter religioso, conforme algumas outras escolas, né? E nem físicas. Por quê? Porque as anteriores elas tratavam mais da dimensão física ou da dimensão religiosa. E os principais representantes da escola eleata foram Parmênides, Heráclito de Éfeso e Zenão de Eleia. Parmênides nasceu em 540 e faleceu em 470 a.C. A marca de Parmênides é exatamente a de se opor a Heráclito. Por quê? Porque Heráclito era o sujeito, era o filósofo que tratava da questão da mudança, do movimento. Ele diz que o universo está em constante mudança e movimento. Ele não errou. Todas as coisas estão em movimento. Mesmo aquelas que a gente não enxerga, as coisas invisíveis aos nossos olhos, mas que existem, elas estão em movimento. Então ele disse que o que marca a existência das coisas é a sua mobilidade, a sua mudança, o seu movimento. Então, o que ocorre? Parmênides aparece em cena e diz, não tem esse negócio de movimento. Ele discorda de Heráclito. Claro que a gente sabe hoje, por aquilo que a gente observa, que a gente vê pela ciência, que ele estava errado. Mas o Parmênides vai dizer o seguinte, olha, o ser é único, imutável e eterno. Então ele trabalha o inatismo, ele trabalha a imobilidade das coisas. E aí ele acaba lançando algumas ideias pré-platônicas, né? Algumas ideias platônicas. Ele vem antes de Platão, mas ele lança algumas ideias que serão depois aproveitadas, desenvolvidas por Platão. O que ele faz? Ele introduz a diferença entre sensação e razão.
Então ele diz, a sensação não é válida para a produção do conhecimento, ela não vale para o conhecimento. A razão, sim, é a única via para o conhecimento. E com isso, Parmênides conseguiu influenciar Platão e Aristóteles. A Sócrates não, mas Platão e Aristóteles sim. Heráclito de Éfeso, por exemplo, nasceu em 544 e morreu em 484 a.C., ele introduziu a ideia de que os sentidos nos enganam. Cuidado com visão, tato, audição, porque a gente pode se enganar. Os sentidos nos enganam. De certa forma, ele é considerado o pai da dialética. E por quê? Porque as suas reflexões vão tratar sobre o mundo, sobre a história, sobre a vida, sobre a existência, sobre a imanência, sobre a transcendência, por aí vai. Ele vai dizer também o seguinte, olha, o mundo está em contínua mudança. E daí ele diz, existe uma constante luta entre as coisas que se opõem, entre os contrários. Então ele lança as bases, os fundamentos do binarismo, né? Ele vai dizer, o mundo está impregnado de opostos, preto, branco, bem e mal. Ele diz o seguinte, que o ser é e não é ao mesmo tempo. Então ele coloca uma contradição dentro da própria natureza do ser. Ele diz, tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. Uma frase dele muito marcante, de Heráclito de Éfeso, é, nós não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. Isso é uma verdade. Você entra no rio, a água está ali passando. A água que você entrou já não existe, já não está mais ali, ela já foi embora, já é outra água. Então isso é um fato. E aí ele diz, a essência de todas as coisas é o fogo. Zenão de Eleia é outro pré-socrático. Nasceu em 490 e morreu em 420 a.C. Ele fez questão de trabalhar com o conceito de paradoxo, né? E ele exemplifica, ele apresenta já um paradoxo quando ele diz, olha, em uma corrida, o mais lento nunca será alcançado pelo mais rápido. Eu confesso para você que é um pensamento muito difícil, né? Tem que entrar dentro da essência do pensamento dele para entender. Mas ele faz essa afirmação que parece um tanto quanto esdrúxula, mas é uma afirmação dele que merece ser estudada com mais profundidade. Façam isso. Ele apresenta alguns argumentos através de paradoxos, por exemplo. Ele apresenta o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, segundo o qual o corredor nunca alcançaria o animal. Ele apresenta também argumentos contra o movimento. Ele diz que uma flecha em voo está a qualquer instante em repouso. É o conceito dele. E aí, na esfera da religião, ele apresenta algumas características que ele atribui a Deus, como a eternidade. Ele diz que Deus é uno. Ele diz que Deus não é nem limitado e nem ilimitado, nem móvel e nem imóvel. Surge também uma escola pré-socrática, também chamada de escola da pluralidade, que dá origem hoje à visão pluralista do mundo secular, né? É uma corrente materialista, mecanicista e atomista. A única realidade existente, segundo a escola da pluralidade, são os corpos em movimento. Então a afirmação é, a única realidade existente são os corpos em movimento. O que não está em movimento não é realidade existente. Quais são os principais representantes da escola da pluralidade? São Empédocles e Anaxágoras. E esses dois filósofos são contrários às ideias de Heráclito, tanto de Heráclito quanto de Parmênides. Empédocles, que é também chamado de Empédocles de Agrigento, ele nasceu em 493 e faleceu em 433 a.C. O seu esforço é para conciliar o pensamento de seus antecessores. E aí ele diz, olha, os elementos originários são fogo, água, ar e terra, os famosos 4 elementos. Estes 4 elementos, diria Empédocles, mesclados uns aos outros, formam os diferentes objetos, ou então tudo que existe. Então ele entende o seguinte, o que está diante de mim, por exemplo, é uma máquina, é um celular. Esse celular ele tem origem nos 4 elementos, quais? Fogo, água, ar e terra. Se você prestar atenção, você vai ver que realmente o material que fabricou o seu celular, o seu computador e tudo aquilo que você tem aí à sua volta, na sua casa, de alguma maneira passou por esses 4 elementos. Então, faz certo sentido. É óbvio. Isso dentro de uma questão, de uma visão muito mais empírica. Então, ele vai dizer, estes 4 elementos mesclados uns aos outros formam os diferentes objetos.
Daí ele apresenta também uma concepção cíclica do tempo e da natureza. Os gregos tinham uma visão mais cíclica do universo, do cosmos, do mundo. Anaxágoras de Clazômena viveu entre 500 e 428 a.C. Ele dizia o seguinte: o ser é imutável. Ele trabalhava muito a questão da semente. Ele dizia: os objetos surgem quando as sementes estão reunidas de forma tal que no objeto resultante predomina de uma espécie determinada. E ele conclui dizendo: tudo está em tudo. Leucipo e Demócrito de Abdera viveram entre 470 e 370, eram os chamados filósofos atomistas. E eles foram os precursores da filosofia atomista de Empédocles. Eles afirmavam que os átomos diferem em tamanho e forma, mas são idênticos entre si nos demais aspectos. Diziam que os átomos são sólidos e impenetráveis, infinitos em número e agitam seu acaso no vazio. Eram as afirmações deles. Eles afirmavam tudo isso, gente, sem nenhum instrumento de comprovação, viu? Eles não tinham laboratório, não tinham nada. A única usina de produção do conhecimento desses camaradas era o cérebro. Então imagina como esses caras eram inteligentes. Eles conseguiram, pela via da observação, da racionalidade, da dedução, da especulação, sugerir a existência de uma série de coisas que foram comprovadas a sua existência depois, como por exemplo do átomo, que se divide em próton, elétron e nêutron e por aí vai. Daí, nós concluímos a nossa aula de hoje dizendo o seguinte: que esses filósofos pré-socráticos, na verdade, foram os primeiros a buscar resolver racionalmente a questão da natureza última das coisas. E eles afirmaram que a origem da natureza está nela mesma. Muito obrigado, prazer muito grande estar com vocês, uma alegria, Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.